O Pégaso da Era Mitológica aceita o desafio de Nêmesis, tudo pelas pessoas da Terra. Terá que superar as 12 provas baseadas nos signos do Zodíaco. Sorento e Krishna lançam o Concerto Celestial e o Mahayuga em Nêmesis. Em seguida, as consciências dos três se tornam aos tempos mitológicos, quando o Pégaso daquela era foi condenado. Qual é o segredo do passado de Nêmesis? O Cavaleiro Lendário permanece diante das duas deusas. Justitia finalmente apresenta a primeira prova. Ela lança sobre Xixim de Pégaso um manto. O cavaleiro é pego de surpresa. Não sabe o que isso significa. Confira agora o novo capítulo da saga oficial dos Cavaleiros do Zodíaco que traduzi na íntegra em primeira mão. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 14, a prova mortal de Pégaso. O manto fica sobre os ombros do jovem. A deusa revela que aquilo é uma pele de carneiro embebida em óleo. A seguir irá queimá-la e Xixim terá de aguentar, até que todo o fogo desapareça, sem emitir nenhum tipo de lamento. Pégaso pergunta se isso realmente é verdade. Nêmesis sorri perguntando o que houve. Se por acaso prefere que uma cidade arde em chamas em troca de seu bem-estar. O corajoso guerreiro grita para que deixem de tolices e iniciem a prova de uma vez por todas. Além disso, devem agradecer que não tenha aprendido nenhuma técnica de gelo. Justitia lança uma bola de fogo. Todo o manto arde em chamas e Pégaso aguenta a dor sem emitir um único som. Nêmesis observa atentamente a reação do cavaleiro ao receber a punição divina. Justitia continua com seu semblante inabalável. As chamas consomem toda a pele do cordeiro e se apagam. Nesse momento, Xixim cai diante das duas deusas e Enéas. Nêmesis gargalha e admite que sua perseverança é digna de admiração, mas relembra que isso é apenas o começo. A deusa da vingança ordena que Enéas o leve à prisão, pois já terminou por hoje. Verá se poderá aguentar o que o espera na manhã seguinte. Enéas e Belerofonte observam o cavaleiro na cela. Nêmesis pergunta a Justitia o que achou daquele humano. A deusa não viu nada além de um pecador. É como uma besta selvagem que mostra suas presas a um deus. Além disso, o achou vulgar e grosseiro. Nêmesis concorda com as palavras de sua amiga. Acrescenta que ele é divertido, não se intimidou por nada e também a fez lembrar de como era a Justitia no passado. O artbook, que reúne mais de 100 ilustrações coloridas que desenvolvi durante mais de 20 anos de carreira, está disponível com pronta entrega para todo o Brasil pelo link na descrição. Nesse momento, a deusa se enfurece. Diz a Nêmesis que tudo tem um limite e ela ultrapassou. Pergunta como se atreve a compará-la com um simples humano. Nêmesis diz que foi apenas uma brincadeira e pede desculpas. Justitia está indignada. Ele é um Hellis humano. Muito em breve mostrará sua verdadeira natureza. No dia seguinte, inicia a segunda prova de Pégaso. Ferozes touros se debatem no local. O cavaleiro deverá sobreviver ao ser puxado por suas extremidades por 4 grandes touros. E depois, uma luta mortal contra si mesmo, sem caranguejos beliscando seu rosto. Ensinar pelo menos 3 truques a um leão faminto. Memorizar os 100 volumes do Código Legal, enquanto belas donzelas tentam fazê-lo cair em tentação. Terá que dizer palavra por palavra, caso contrário será eliminado. O julgamento foi muito duro e ocorreu durante 3 noites e 2 dias. As provas foram cada vez mais árduas, capazes de fazer as pessoas com grande determinação desistirem, morrerem tentando, mudarem de lado ou se tornarem loucas. Mas Pégaso foi capaz de superar todas. Bayan fecha seus olhos e sorri. Yo pergunta o que aconteceu. O general Marina se lembra de uma coisa: seu combate contra Pégaso. Ele não se importou por quantas vezes foi derrubado por suas técnicas. Sempre se levantou. Sem dúvida, é um homem indomável. Os 2 marinas observam a constelação de Pégaso no céu. Nêmesis está impressionada. Ele é o primeiro que sobreviveu às 12 provas. Isso significa que suas ações não são motivadas por más intenções. Xixim, sangrando e sem energias, pergunta se com isso ele foi absolvido. Porém, Justitia diz para ele não se precipitar. Desrespeitar um deus é um grande crime, não importa o motivo. Esse crime não desaparecerá. O veredito de seu caso será dado pela manhã. Enquanto isso, deverá aguardar em silêncio. Naquela noite, as duas deusas discutem sobre a punição mais adequada para Pégaso. Nêmesis acredita que pela humilhação que sofreu o Imperador Hades, o único castigo adequado é a morte. Sua amiga concorda, mas algo a incomoda. Nêmesis pergunta o que aconteceu, se por acaso não pensam o mesmo. Porém, Justitia pergunta o que afinal elas estão
estão realmente julgando. Nêmesis não entende o que ela quer dizer. Justitia pergunta se viu também a clareza nos olhos de Pégaso. Independente da situação, embora não tenha nenhuma luz de esperança, a pureza e a determinação que refletem em seus olhos não se perdem. Nêmesis pergunta se ela acha que deveriam ter misericórdia dele. Justitia diz que não, mas na verdade não sabe exatamente. Elas devem castigar os humanos arrogantes que não respeitam os deuses. Mas se pergunta, e se houver humanos com corações puros, elas possuem o direito de julgá-los? Nêmesis se enfurece. A previne que não deve se influenciar por esse tipo de ideia. Afinal, os humanos são como insetos venenosos. Atacam diante do menor descuido. Por isso, deve esmagá-los sem pensar duas vezes. Para um deus, a vida dos humanos é insignificante. Não deve haver espaço para nenhum tipo de consideração. Justitia sabe de tudo isso, entretanto, está hesitando. Nêmesis se aproxima dela. Irá descansar agora e recomenda que ela faça o mesmo. Deve se acalmar. Sozinha, Justitia desce até a cela de Xixim. Ela olha para Pégaso. O jovem está surpreso da terrível deusa ter ido visitá-lo. Imagina que ela foi até lá para ver o rosto dele pela última vez. Pensou que ele era apenas um humano desrespeitoso. Justitia não pode discordar disso. Pégaso já sabe o que lhe aguarda. A pena de morte. A deusa confirma que isso é realmente o mais provável, embora o veredito será dado pela manhã. Xixim acha isso rigoroso demais. Justitia pergunta se para ele a morte é aterrorizante. Ele admite que a teme, pois viu o que acontece no mundo dos mortos. Pede que se preparem, já que apenas ouvirá o veredito amanhã. Irá ficar muito bravo. Justitia sorri. Avisará Nêmesis sobre sua honestidade. Pégaso se impressiona, pois não sabia que ela podia rir. A deusa irá se retirar agora. Caso as intenções dele fossem outras, ele já teria sido eliminado há muito tempo. Xixim percebe que ela derrubou algo. É uma chave. Ele avisa que caiu, mas Justitia permanece de costas. Pégaso foge carregando sua caixa de Pandora. Belerofonte parte para impedir a fuga do inimigo. Não importa se o capturar vivo ou morto, já que na manhã seguinte a morte será seu destino final. Os soldados caveira avançam cercando Pégaso. Ele ordena que os esqueletos saiam de seu caminho. Depois de um tempo, uma rebelião irá acontecer. A caixa de Pandora se abre. Meteoro de Pégaso! Os soldados são destruídos em instantes. Belerofonte vê que o maldito cavaleiro é poderoso, mas o acha ingênuo por acreditar que poderá sair vivo daquele santuário. Pégaso dará o seu melhor. Belerofonte ataca, dizendo que é inútil tentar fugir. No entanto, Pégaso desvia e surge nas costas dele. Xixim percebe que em termos de velocidade, está um passo à frente de Belerofonte. Agora irá devolver todos os golpes que recebeu do tolo guerreiro. Turbilhão de Pégaso! Os dois voam pelos ares e Belerofonte é lançado violentamente no solo. Pégaso pede para que não leve para o lado pessoal, mas de fato é um pouco selvagem demais. Nesse instante surge Cadmo em suas costas. O guerreiro derruba Xixim com um ataque. O cavaleiro cai diante das duas deusas. Nêmesis se aproxima. De fato, ele foi divertido até o final. Graças a isso, ele encurtou sua vida em meio-dia. Perderá a cabeça naquele lugar pelo desrespeito. A deusa pergunta se Justitia está de acordo, mas ela permanece em silêncio. Nêmesis cortará Pégaso com suas próprias mãos, mas a espada é lançada para o alto. Justitia salva Pégaso, atingindo Nêmesis, que teve seu braço esquerdo ferido. Pégaso não acredita no que acabou de ver. Enéas está perplexo. Nêmesis não entende as ações dela. A deusa lamenta, pois agora se encontra encurralada em uma confusão. Essa é sua única certeza. Nêmesis pergunta o que aconteceu com ela e por que fez isso. Ela, que sempre foi muito rigorosa com os humanos, jamais teve compaixão por eles. Pégaso não entende os motivos de Justitia. Nêmesis se enfurece por não ser capaz de entendê-la. Há muito tempo atrás, houve uma batalha entre os deuses. De um lado estavam os deuses do Olimpo liderados por Zeus, enquanto que do outro lado estavam os antigos deuses, os titãs. Depois de muito tempo de batalha, o Olimpo saiu vitorioso. Naquele dia, Nêmesis apontou sua espada para Justitia. Aquele é o final do conflito entre os deuses. Ela diz adeus à sua amiga, mas Justitia não se lembra de serem amigas. Contudo, aceita sua derrota e não se arrepende de nada. Ela permanece derrotada no solo. Nos céus surge a imagem daquele que reina sobre os deuses do Olimpo. Ele diz a Justitia, a descendente dos titãs, que ela cairá por toda a eternidade no abismo do inferno. Dessa forma, expiará seu pecado cometido contra o Olimpo. De repente, Nêmesis intercede por ela. Pede
que o Imperador Celestial Zeus espere. O rei dos deuses do céu não compreende as razões de Nêmesis, mas a deusa explica que embora Justitia seja inimiga deles, ela é honrada e possui um coração puro. Seria um desperdício selá-la nas profundezas da terra. Implora que tenha piedade dela, mas Zeus relembra que os titãs são eternos. Se deixá-los livres pelo mundo, não sabe quando poderão voltar a causar danos. Justitia não entende o que Nêmesis está fazendo, mas ela pede que continue em silêncio. Nêmesis garante ao Imperador Zeus que se Justitia se levantar contra o Olimpo, receberá junto dela o castigo de ser lançada nas profundezas do mundo dos mortos. Zeus a chama de garotinha ingênua e lança um de seus raios. Lhe mostrará uma pequena parte do que as espera se isso voltar a acontecer. A deusa da vingança recebe a ira de Zeus em seu corpo, a ferindo gravemente. Justitia grita por ela e se aproxima. Uma espada é lançada ao lado da cabeça de Nêmesis. É a espada da condenação, capaz de criar fendas na terra, que podem conduzir ao abismo do inferno. Se ela se levantar contra o Olimpo, deverá abrir uma fenda na terra e saltar juntas até as profundezas do mundo dos mortos. Zeus pergunta se isso ficou claro a Nêmesis. A deusa ouviu bem e agradece a seu imperador. Ele jamais se esquecerá dessas palavras. Nêmesis entrega a espada a Justitia. Acredita que será melhor que ela cuide disso, já que cada vez que a tiver nas mãos, recordará o que poderá acontecer se trair o Olimpo. Naquele dia, elas começaram a ser amigas. Os titãs são inimigos mortais do Olimpo, mas Nêmesis acreditou na sinceridade de Justitia e a salvou. Ela fará o mesmo agora por Pégaso. Nêmesis a chama de tola. A situação é diferente, já que ambas são deusas, enquanto ele é apenas um humano. Justitia sabe disso, mas seu desejo é que exista uma verdadeira justiça para todos. É por isso que desobedece suas leis. Porém, está ciente que para isso necessita de sacrifícios. Do contrário, esse desejo seria simplesmente palavras egoístas. Nêmesis não pode acreditar no que ela pretende fazer. Justitia recebeu dela aquela espada para o caso de algo assim ocorrer. Dessa forma, chegou o momento de fazer a terra tremer. Justitia crava a espada da condenação no solo, que abre uma fenda na terra. Nêmesis e Pégaso não podem acreditar no que ela fará. A deusa que descende dos titãs sorri, derramando lágrimas de seus olhos, e diz adeus à sua amiga. Nêmesis chora ao ver sua amiga cair no abismo. A história continua em junho.